Bem, agora que nós já vimos o que é C Sharp, como instalar e também já vimos o que são os arquivos padrão em C Sharp, né, o código base, agora sim vamos começar então a aprender conceitos de C Sharp e nesta aula aqui, neste vídeo aqui, nós vamos entender o que são saídas e variáveis. Por isso, se você não acompanha a playlist de C Sharp, confira em baixo a playlist Fundamentos de C Sharp, módulo 1 de C Sharp que eu trago aqui, para poder você acompanhar então todos os vídeos e aprender C Sharp. Logo bem, antes de eu começar então aqui a explicar o que são saídas e variáveis, eu vou criar então aqui o código base que nós já vimos, que ele é formado então pelo módulo System, uma classe aqui que você pode dar qualquer nome, que eu vou chamar de minha classe, e depois então pelo método static aqui, main. Logo isto aqui é o que nós então precisamos para estar a desenvolver o nosso código, como nós já vimos, e é para então aqui dentro deste método static aqui, deste método main, nós podemos então estar a iniciar em C Sharp. Se você não sabe como executar o código, como compilar o código ou tudo isso, vá ver os dois vídeos anteriores, em ambos mostra-se como compilar e executar o código, para não estar sempre aqui a repetir. Eu só vou dar aqui um zoom nisto. Logo, basicamente, o que são saídas? Bem, chama-se saídas a tudo o que é mostrado em geral no meu terminal. Se você não sabe também o que é o terminal, vá ver, porque já foi explicado, e tudo o que é mostrado aqui no terminal é chamado de saída. Ou seja, em outras linguagens normalmente é o que se chama de print. Em C Sharp não se utiliza bem print, quer dizer, em alguns casos, por exemplo a Unity, era possível você utilizar print até um tempo atrás, não sei se ainda é possível, mas em algumas linguagens chama-se print. Em C Sharp não se utiliza print. Utiliza-se aqui várias funções e uma delas, neste caso vou mostrar aqui duas, é o console.write e o console.writeLine. A que eu vou mostrar aqui primeiro é o console.write aqui. Console.write. Ou seja, aqui console é um console, um terminal é parecido, são termos que são um bocado diferentes. Normalmente console associa-se mais a algo onde você pode inserir e executar comandos rapidamente, e terminal a algo que normalmente não permite que você insira comandos num programa, mas que em casos a diferença não é muito específica. Por isso, aqui dentro deste módulo console, você dá um ponto e escreve a função que você quer tirar daqui de dentro. Você possui muita coisa para trabalhar então com o console ou com o terminal. Neste caso aqui, eu escrevi console.write para escrever alguma coisa aqui em baixo no meu terminal. E o que é que eu vou escrever aqui? Primeira coisa que eu tenho de escrever tem de ficar entre aspas. Nós já depois vamos entender porque é que tem de ficar entre aspas, mas tem de ficar entre aspas. Ou seja, o que eu escrever agora entre estas aspas, por exemplo, olá mundo, quando o meu código ele for executado e compilado, então aqui no meu terminal ele vai mostrar olá mundo. Só que também não se pode esquecer de que sempre que você acabar alguma linha do seu código, colocar um ponto e vírgula para avisar que a linha acaba aqui. No caso, por exemplo, minha classe aqui, static void main, isto aqui você não precisa de um ponto e vírgula. Porquê? Porque isto aqui são estruturas. Você utiliza chaves, ou seja, você define que esta classe começa nesta chave, acaba nesta. Basicamente nisso. Ou seja, para linhas você tem sempre de acabar com o ponto e vírgula. Eu vou dar aqui um Ctrl S, vou salvar aqui o meu código, vou compilá-lo aqui, css main.es, na verdade é main.cs, né? Pronto, desta maneira aqui, e vou então executar. E eu posso ver que eu executei e ele mostrou-me aqui olá mundo, que foi exatamente o que eu escrevi dentro destas aspas. Qualquer coisa que eu escreva aqui, como por exemplo qualquer coisa, números, qualquer caractere que você escreva aqui, ao ser executado, então ele vai mostrar, ó, eu escrevi qualquer coisa, ele mostrou aqui qualquer coisa. Ou seja, você utiliza o console.write para, neste caso, mostrar algo no meu terminal. Isso é normalmente o que se chama de saída, porque um programa, ele basicamente trabalha com entradas e saídas de dados. E o que nós estamos aqui a fazer é sair com um dado, que é uma string, que nós já vamos ver o que isso é. Estamos a sair com um dado então para o meu terminal. E agora também, por exemplo, antes de eu explicar o console.writeLine, eu vou dar aqui outro console.write aqui.
E este outro console.write eu vou escrever aqui outra coisa. Vamos supor que eu quero mostrar duas coisas. Então eu dei aqui dois console.write e escrevi aqui o texto que eu quero então mostrar. Logo, dois textos aqui. Como é que então, antes de... Ou seja, o que é que vai acontecer quando eu executar? Você pode ver que eu mesmo que eu separei em duas linhas utilizando o console.write, escrevi aqui na linha 5 console.write qualquer coisa, escrevi na linha 6 console.write outra coisa. E eu posso ver aqui o que ele mostrou no meu terminal foi qualquer coisa, outra coisa, tudo junto, seguido, nem um espaço entre palavras deixou. E isso porquê? Porque o console.write ele manda mostrar algo para o meu terminal, mas se tiver dois seguidos vai tudo na mesma linha, vai tudo em frente. O console.writeLine é diferente. Eu vou desta vez fazer exatamente a mesma coisa, só que utilizando o console.writeLine aqui. Escreve-se exatamente desta maneira, eu nem preciso de dar no de baixo, só preciso dar no de cima que já vai dar para entender o que é que ele faz. Logo eu posso ver que utilizando o console.writeLine ele printou qualquer coisa e noutra linha ele printou outra coisa. Isso porque neste caso a função writeLine ela possui a quebra de linha, ou seja, ela mostra alguma coisa para o terminal e quebra a linha e a próxima coisa que eu quiser mostrar já vai ser noutra linha, ou seja, existe uma quebra de linha e então, neste caso, ele mostrou qualquer coisa e então passou para outra linha. Ou seja, também poderia utilizar aqui, por norma você vai sempre utilizar mais o console.writeLine, apesar de que aqui seria inútil porque não tem nada escrito em baixo, por isso quebrar a linha vai ser meio insignificante, mas você pode ver aqui, se eu tivesse escrito isto bem, que ele printou exatamente a mesma coisa, ou seja, console.write vai mostrar alguma coisa, não vai dar quebra de linha, a próxima coisa que for mostrada vai aparecer tudo na frente mesmo. O console.writeLine ele mostra alguma coisa e dá uma quebra de linha, ele quebra a linha, passa para a próxima linha, ou seja, por norma você vai utilizar mais o console.writeLine, porque você não quer que as coisas fiquem todas juntas, mas convém então sempre você entender o que é o console.write e o writeLine, porque são as duas funções aqui para saídas mais importante aqui que você tem. Depois você também possui um conceito chamado variáveis. E variáveis é um conceito que tem muita coisa aqui a falar. Eu vou falar em dois vídeos, vou falar aqui uma introdução ao que são variáveis e depois vou fazer um vídeo específico sobre variáveis. Ou seja, eu aqui só vou dar uma introduçãozinha ao que são variáveis para o vídeo não ficar muito longo e porque variáveis em C#, especificamente em C# tem muita coisa que lhe diga. Ou seja, o que é que são variáveis? Variáveis elas são basicamente uma posição na memória que você tem, um valor que você tem no seu código que preenche uma posição na memória. Essa parte da posição na memória não é muito relevante você saber, convém você saber mais é que uma variável é um valor que você tem no seu código. Variáveis podem ter diversos tipos, como por exemplo pode ser uma variável numérica, pode ser um texto, pode ser qualquer dado que você tem. Eu vou criar por exemplo uma variável numérica, e uma variável numérica ela pode ter vários tipos também. Para não complicar tanto e numéricas como pode ter vários tipos, vou criar uma variável de um texto, eu vou criar uma string. Ou seja, para eu criar uma variável, eu primeiro tenho de definir o tipo dela, que é string. Se fosse de outro tipo, então você escreveria outro tipo, como int, decimal, float, esses outros tipos todos que existem. Nós vamos ver no próximo vídeo sobre variáveis. Vou escrever string aqui para informar o tipo, vou escrever o nome da minha variável, você dá qualquer nome. E você vai dizer que vai ser igual, por exemplo, entre aspas, olá mundo, qualquer coisa aqui escrita. E eu já vou explicar o que é tudo isto que eu fiz. Eu criei aqui um valor no meu código. No meu código existe um valor chamado nome, que neste caso você pode chamar o que você quiser, texto, variável, você pode chamar o que você quiser, eu vou chamar de texto. E basicamente eu criei aqui o valor texto do tipo string. String, a tradução é corda, porque significa corda de caracteres, ou seja, a junção de vários caracteres seguidos, porque também existe o tipo char, que é um caractere, que nós vamos entender isso no próximo vídeo sobre variáveis. Ou seja, existe aqui o string, né? Ou seja, eu criei aqui um valor do tipo string, que eu chamei de texto, e aqui
este igual aqui ele não se lê igual, ele se recebe, é o que se chama de operador de atribuição. Porquê que ele não é um operador de atribuição? Porque ele vai atribuir um valor a uma variável. Ou seja, o que é que ele atribuiu? Ele atribuiu este texto aqui ao lá mundo, e este texto aqui ele tem de estar aqui entre aspas, porque todas as strings elas têm de estar entre aspas. E ou seja, eu basicamente atribuí este texto ao lá mundo a esta variável chamada texto, ou seja, este igual aqui ele não é um igual, né? O sentido de equivalência que o igual tem é representado por um operador relacional que nós vamos ver mais à frente, mas este igual aqui, ele basicamente é um operador de atribuição, por isso ele atribui este valor aqui a esta variável aqui. E você tem de se lembrar que você tem sempre de informar o tipo da variável, o nome da variável e que vai receber algum valor. Basicamente isto aqui, eu até vou escrever aqui em cima. Se você quiser colocar pequenas notas no seu código, você pode utilizar o que se chama de comentários, que é apenas um pequeno texto que vai ser ignorado na hora de compilar, porque você não pode chegar aqui e escrever qualquer coisa, não. Por isso se você quiser colocar uma pequena nota no código, você pode escrever // e um comentário. Ou seja, eu vou escrever aqui tipo, nome e depois aqui valor, que é mais ou menos a estrutura aqui de quando você cria uma variável. Você indica o tipo, até vou tirar isto, você indica o tipo, você indica o nome e que vai receber então o valor. Lembrando sempre do ponto e vírgula, que nunca convém você esquecer. Agora, por exemplo, eu tenho este valor, ok, tenho este valor no meu código, perfeito. Se eu compilar e executar o meu código, acontece alguma coisa? Não, não acontece nada. Porquê? Porque eu apenas criei aqui este valor no meu código, eu não fiz nada com ele, não trabalhei com ele, criei e deixei estar num canto. Você até pode ver isso quando você compila o seu código, eu até colei aqui, mas eu queria aqui. Quando você compila o seu código, você pode ver que ele mostra até aqui um aviso, né? Não é um erro, é só um aviso. A variável texto é atribuída, mas o respectivo valor nunca será utilizado, porque não há aqui nada no meu código que utilize este valor aqui. Que é isso mesmo que nós vamos fazer aqui. Ou seja, nós já vimos, acabamos de ver exatamente há bocado tipos de saída, ou seja, que era possível eu mostrar algo no meu terminal. Vamos supor que eu quero mostrar a minha variável texto e por um bocado de lógica você pode entender que se você mostrar a variável texto ele vai mostrar o valor ao lá mundo. Vamos supor então que eu quero fazer isto. Eu posso dar aqui um console.writeLine aqui. E agora que vem a questão aqui dentro, você não vai escrever isto aqui. Porquê? Você não vai escrever isto. Se é isto aqui que você estava mais ou menos a pensar, não é isto que você vai escrever. Porquê? Porque o que você coloca entre aspas é uma string. Ou seja, por exemplo, o valor que você criou aqui em cima, nesta linha 6, é uma string aqui. Este valor que está selecionado agora é uma string. Por isso que ele está entre aspas. É por isso que ele está entre aspas, porque é uma string, é um texto. Se eu der aqui um console.writeLine texto, eu estou a mostrar uma string, estou a mostrar um texto. Ou seja, se eu executo isto aqui, ele mostra literalmente texto. Ele printou-me texto aqui. Eu não quero que ele me printe texto. Eu quero que ele me mostre o valor aqui ao lá mundo, que é a minha tal variável. Ou seja, para isso eu tenho de tirar as aspas. Tenho de vir aqui e escrever texto. Desta maneira assim. Ou seja, o que é que basicamente aqui acontece? Quando eu retiro as aspas, quando eu coloco um valor aqui no meu console.writeLine ou qualquer função, este valor aqui, ele basicamente, se você até quiser, uma curiosidade é que nós vamos ver mais à frente que este valor que você coloca dentro das funções é chamado de parâmetro. Mas isso aí não é muito relevante agora. Parâmetro ou argumento, neste caso é um argumento. Basicamente, quando eu não coloco as aspas, eu estou a dar um valor que supostamente já existe. Ou seja, o meu console.writeLine vai procurar no meu código todo, neste caso a parte que ele tem acesso, que é esta classe. Por exemplo, este valor aqui, string text, poderia ser criado aqui em cima, fora do método main que eu acabei de eliminar. Ou seja, o console.writeLine aqui, esta função vai procurar um valor chamado texto, que é o nome que eu passei aqui na minha classe, vai procurar esse valor chamado texto, que está aqui em cima, e vai mostrar então olá mundo. Desta maneira assim, ou seja, agora, se eu executar então isto aqui, eu posso ver que ele printou-me o quê? Printou-me olá mundo, que é o valor que eu passei aqui em cima. Como eu não passei aspas, não é um texto, é um valor, e ele então foi ao meu código, procurou
por um valor chamado texto, por uma variável chamada texto, que é esta aqui em cima, e então mostrou olá mundo, que é a minha variável, né? Este é o nome da variável aqui e o valor dela. Logo, basicamente é isto aqui. No próximo vídeo, então, nós vamos entender os outros tipos todos, como int n1 que é igual a 20, ou decimal, float, double, char, uma data deles, são muitos, o int, o sub, tem uma data de tipos de dados e nós vamos entendê-los todos, mas aqui para o vídeo não ficar muito longo e para você então iniciar aqui em C#, porque este módulo aqui é de fundamentos, o objetivo é dar uma explicação clara de C#, então basicamente é isto aqui. Logo, saídas é basicamente mostrar algo para o meu terminal, e variáveis são um valor no meu código que vai ocupar uma posição na memória, que basicamente possui tipo, nome e valor. Logo, basicamente é isto. Se você não entendeu alguma coisa, deixa aí em baixo. Não perca o próximo vídeo sobre variáveis, porque é bem importante que você entenda os outros tipos todos. E basicamente este vídeo vai ficando por aqui.